Opa galera, tudo bem? Meu nome é Marcelo. Hoje a gente vai vir falar um pouco sobre a arquitetura MVP. É uma arquitetura que foi utilizada antes do MVVM, né? E existem muitos projetos ainda de outras empresas, são projetos talvez um pouco mais legados, que utilizam essa arquitetura. Então a ideia é passar um pouco do conhecimento que eu tenho sobre ela. Eu vou mostrar um slide explicando parte a parte de como funciona o MVP e também vamos ter uma parte ali de código, né, tentando implementar algo bem simples, mas mostrando como que funciona a lógica do MVP. E é isso, espero que ajude vocês bastante ali nesse processo, né, para o que vocês precisarem nesse momento, estiverem vendo esse vídeo. E é isso, vamos lá. Falando agora um pouco da arquitetura MVP, né? A arquitetura MVP, que é a Model View Presenter, né? Ela é um padrão, como eu disse para vocês, que foi amplamente utilizado antes da MVVM, né? Essa arquitetura ela foi utilizada muito pelos mesmos princípios da MVVM. Ela era muito boa relacionado a separar a lógica da interface, né, e a camada lógica ali no geral. Ela melhorou bastante ali em questão de organização e facilitação na execução de testes unitários, e escalabilidade do projeto também. A MVP, que é a Model View Presenter, que como está aqui, ela é bem parecida com a MVVM, né, em questão dos conceitos. A única coisa que muda ali é o presenter, que aí na hora que chega no presenter realmente muda bastante a forma que você tem que pensar na hora de construir essa arquitetura. Então, como padrão, o model ele representa ele é responsável pelos dados e regras de negócio, né? Então, onde vai incluir, por exemplo, as camadas de API, banco de dados, processamento de informações que a gente precisar. A view ela é onde representa a interface do usuário. Então, nós temos esse é o tipo de arquitetura que é utilizada muito com XML, né? Então, nós temos ali em camada de interface de usuário a activity, um fragment, uma view personalizada. Então, a view representa essa parte, né, onde a gente vai exibir os componentes que a gente vai mostrar da interface para o usuário, né? E aí chega a parte da presenter, né, que ela atua como um intermediário entre o model e o view, né, que lá a gente pode recuperar alguns dados do model e repassar para a view e assim garantindo uma separação da parte lógica e a parte da interface, né? Ela é um pouco diferente na verdade é bastante diferente do View Model, porque o View Model nós vamos trabalhar bastante com estados mutáveis, né? Que são os live data, são os multiple stages flows, né? Ou flow no geral. Com ele a gente cria esse estado mutável e nós criamos observadores na nossa view que vão reagindo de acordo com que esse estado vai mudando, né? Que a gente criou no nosso View Model. Aqui no caso da Presenter, ele é totalmente diferente. Por quê? No Presenter, a gente vai criar um contrato, né, que é um intermediador ali, que esse intermediador ele vai criar um contrato entre o View e o Presenter. E a comunicação entre o View e o Presenter, ele não é feita através de um estado mutável, né? Ele é feito através de chamadas realmente de funções que estão lá na View e funções que estão lá Presenter. Então, por exemplo, quando vamos supor que eu tenho no MVVM, tem uma tela em que eu entro lá e quando eu entro eu preciso chamar uma função da nossa ViewModel. A gente instancia uma variável lá com a ViewModel e na hora que a gente inicia, por exemplo, lá no onCreate, ViewModel.onInit, por exemplo, que é o nome da função. E aí ele inicia, né, todo o processo que está lá no onInit lá ViewModel e é aqueles estados mutáveis que nós criamos, eles vão reagindo, mandando para nossa view e nossa view atualiza, né? Nesse caso aqui, o que acontece? Quando a gente chama o nosso onInit ele vai, sei lá, carregar algum dado da API e para passar esse dado da API, por exemplo, para nossa view, ele vai chamar uma função da view e passar esses dados para ela e a nossa função que a gente fez lá na view, ela vai reagir de acordo com o que a gente configurou. Vou ter um exemplo aqui mais prático mais para frente, e até no código que vai ficar bem claro isso. Mas a forma que você tem que pensar na MVP é um pouco diferente da MVVM. Se a gente for parar para pensar então, por exemplo, nas diferenças, né, a diferença entre o MVP e a MVVM, elas são bastante ligadas ao que eu disse para vocês. Que o MVVM ele usa um databind para conectar ali a view model, enquanto no MVP ele requer uma view que a view chama explicitamente os métodos da presenter. E no MVVM o view model ele não se preocupa com a view, enquanto no MVP o presente ele precisa saber quando atualizar essa interface. É,
lembrando novamente, né, no Android com o MVP, utilizando a arquitetura MVP, é muito comum utilizar no XML. E o exemplo que eu vou dar aqui para vocês é utilizando o Fragment, mas a gente pode também fazer utilizando a Activity, mas é muito comum em projetos, a gente tem aquele padrão Single Activity, né? O Single Activity, no caso, é quando a gente tem uma Activity e as telas são manipuladas através de um Fragment. Né? Isso traz deixa o app mais leve, né, em questão de tamanho, quando a gente está pensando em um app escalável, e deixa também ele com desempenho melhor. Então vamos lá. Esse daqui é o exemplo que eu vou dar aqui, que eu vou construir com vocês também daqui a pouco. A ideia é bem simples. Você tem um botão que está escrito clique aqui para aparecer o texto, e quando a gente clica, aparece um texto. Bem simples, né? A gente tem dois componentes, um de text view e outro de button. Qual que é a ideia que eu disse para vocês? Quando a gente vai criar a arquitetura MVVM, a gente precisa primeiro criar um contrato. O que é esse contrato? No contrato, ele vai ser o intermediador e ele vai criar funções, né, que podem ser chamadas tanto pela view quanto pelo fragment. Então eu vou ter uma classe chamada blank contract, por exemplo, que vai ter, por exemplo, uma interface de view e uma interface de presenter. Dentro do Blank Fragment, por exemplo, eu vou estender a minha interface de View e do Blank Presenter a minha interface de Presenter. E aí, a partir disso, meu Presenter pode ter acesso a todos os métodos que eu colocar dentro dessa interface de View. E essa interface de View vai sendo chamada lá dentro do meu Fragment e vice-versa. Um exemplo em prático. Essa daqui é a classe Blank Contract. Então a gente tem uma interface de View e uma interface de Presenter. A gente precisa estender a uma base View, uma base Present, muito para a nossa interface da View ter acesso a Presenter, mas isso aqui serve bastante para quando a gente tem alguns métodos que já são pré-definidos tanto para a nossa View quanto para a nossa Presenter. Então a gente pode, por exemplo, dentro dessa classe, aqui a gente tem uma variável Presenter. Então, toda vez que eu tiver um fragment novo e estender a minha view, ele vai ter uma variável presenter, por exemplo. Né? Então, a gente pode colocar aqui métodos que toda tela vai ter, entendeu? E assim a gente não precisa ficar repetindo o código. E o nosso presenter também, a gente pode colocar todas as funções que a gente quiser como padrão dentro de todos os presenters assim do projeto. Mas então, tendo essas duas funções, vocês podem perceber que eu coloquei duas funções, uma em cada um. Se a gente tem um botão que quando clica, né? Então quando a gente clica no lado, a gente chama o listener, o listener clica, ele chama uma função. Essa função que está mostrando que clicou. E aí quando clica, a gente tem que falar para a view que vai aparecer o texto. Né? Então a gente tem que colocar aquele componente de texto como visible. Eu criei duas funções. A primeira é da view, que é o onShowText. O que é o onShowText? É, eu, eu, quando eu crio essa função lá dentro do meu fragment, ele, ele vai ser responsável para me configurar qual que vai ser a ação de quando eu chamar essa função. Então, dentro do meu onShowText, eu quero, utilizando o viewBinding, né? Eu quero fazer com que o meu texto seja visível e que ele tenha um valor, um texto ali específico, né? E a minha presente ela serve para quê? Para quando eu clicar, tiver a ação de clique no botão, ele vai chamar essa função lá no meu presenter, o meu presenter vai fazer a ação que ele precisa e vai falar qual que é o texto que é para ser exibido e vai chamar esse onShowText. Como está aqui no exemplo. Não, esse aqui é o exemplo da fragment, né? Como está aqui no exemplo, olha. Quando eu chamo a função handleShowText, eu vou ter um texto chamado Hello World, por exemplo, e aí eu chamo a função lá da view, que é o onShowText, passando esse texto, né, que é o Hello World. E lá na minha view, eu estendi aqui no meu fragment o blank contract view, e aí eu tenho um override aqui da função onShowText, que eu recebo esse texto, eu chamo através do viewBind que eu instanciei aqui em cima, né? Eu chamo o meu bind do componente de texto que eu criei lá, falo que ele vai ser visível e falo que ele vai pegar o texto que está macetado aqui dentro do meu presenter. E é isso, praticamente a interação é essa, mas eu acho que na prática vai ficar bem mais simples de entender como tudo isso funciona, beleza? É, Espero que vocês tenham entendido. Né? A partir daqui para frente vai ter a parte de código. Se vocês se interessarem, seria legal vocês acompanharem e tentarem fazer junto comigo. Caso não, muito obrigado e até a próxima. Mas quem quer ficar, fique aí até o final que nós vamos continuar. Beleza?
Beleza, então, vamos lá. Eu criei um projetinho aqui que eu vou deixar o link para vocês aí no YouTube. Ele vai ter uma branch chamada... Cadê? Ih, não tá mostrando aqui não. Vai ter exemplo YouTube o nome da branch. Aí eu vou deixar o link direto no nome da branch já. Qual que é a ideia desse link? Ele já vai estar com o exemplo que nós vamos fazer aqui, já vai estar pronto, né? Se vocês quiserem dar uma olhada, aqui nós vamos fazer junto. Então eu estou aqui na master. O projeto é bem simples, ele tem uma activity padrão e ele tem um fragment que eu criei. Esse fragment ele tá limpo, olha, ele não tem nada, né? Deixa eu tirar aqui. Dentro da minha main activity eu só configurei o coin, né? Que nós estamos utilizando o coin aqui para fazer injeção de dependência, que eu já vou mostrar para vocês fazendo a injeção de dependência. E uma função create fragment que está chamando aquele fragment que eu criei, que é o blank fragment. E a partir daqui nós vamos nós vamos criar todo o processo que eu expliquei para vocês lá no slide. Então, nosso primeiro passo é fazer o quê? Primeiro passo, nós vamos criar um contrato para interagir com minha presenter e minha view, né? O segundo passo aqui, já temos que era criar a nossa view, que já temos o fragment criado. E a terceira aqui é criar o nosso presenter. Show? Beleza. Então, beleza. Aqui eu já configurei o view bind, então já está tudo bonitinho. Vamos começar criando a nossa tela lá que eu tinha colocado aqui no slide. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é a tela do nosso slide, né? Então a gente tem um botão e um texto. Então vamos colocar aqui. Vamos deixar aqui Construct Layout, já está aqui. Então a gente tem esse Text View, a gente pode deixar ele aqui. Vamos só tirar o texto, né? Que por enquanto a gente não tem o texto nada aqui. Vamos colocar, na verdade, colocar esse texto aqui como Tools. Opa, show. E aí a gente vai ter um botão aqui. Só que o nosso texto ele vai ficar alinhado no centro, né? Como está mostrando aqui, olha. Então vamos lá. Top off vai ser parent. End. Top end vai ser parent. Start vai ser parent. Deixa eu criar um ID aqui para o meu texto. Vai ser ID text view component hello world. Tá escrevendo hello, não, hello, né? Hello Kitty. E a gente vai criar um button que ele vai ser tamanho, largura total, wrap parent de tamanho. Aí nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos criar um ID para ele, lógico, né? Aí o ID vai ser um bt esquadro show message, o show text, na verdade, não é message não, show text. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, né? Então start do parente, end vai ser do parente, o bottom to bottom parent. E aí meu top ele vai se ligar ao bottom do texto hello world. Meu topo vai ligar ao baixo. E aqui o texto aqui a gente tem que tirar esse aqui, vai colocar o wrapper. E aqui nós vamos colocar que o bottom do meu texto vai ser ligado ao topo do botão, né? Aí vai ficar desse jeito estranho aqui. Deixa eu alinhar o código aqui. Só que aí é só a gente colocar um chain vertical e colocar ele como package. Plau, certinho. A gente pode colocar até um align text. Text align de center. Vai ficar lá centralizado, bonitinho, show de bola. Aqui nós vamos colocar um texto. Qual que é o texto que está no... clique aqui para aparecer o texto. Clique aqui para aparecer o texto. Então, show. A gente já tem o nosso botão. A única diferença é que ele vai começar já desabilitada a visibilidade dele, né? Então a gente coloca visibility gone. Então aqui a gente já fez a nossa tela. Então a gente já vai partir pela primeira coisa que a gente tem que fazer, que é criar o nosso contrato para interagir com a view e a presenter. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar um class blank
contract. E aí eu vou ter duas interfaces, interface de view, e aí já me comparo me deu aqui, interface de presenter, que vai ser fun handle show text. E aqui eu tenho que mudar a função aqui, que o nome não vai ser esse. Aqui ele vai mandar um text, que vai ser uma string. E aqui show text, o nome da função. Só que aqui a gente lembra que o que eu te mostrei, que a gente tem duas funções. A gente tem esse base view e a gente tem o nosso base presenter. Então a gente precisa fazer eles, né? Então para a gente fazer eles, eu vou criar aqui um base view, um base presenter. Base view. Aí como que vai ser? Ele é uma interface. Aí eu abro e fecho aqui que nós vamos colocar o trem que ele está estendendo. Aí aqui a gente vai colocar presenter, base presenter. E aqui a gente vai colocar val presenter é igual a t, né? Show de bola. Aqui tá dando erro porque a gente não criou o nosso base presenter. Então, base presenter, ele vai ser uma interface. E aqui, deixar vazio. É isso. Aqui a gente já tem aqui, certinho. E agora dentro do nosso contrato, a gente só estende isso. Então, o nosso base view vai chamar o nosso presenter. E o nosso presenter, ele dá um erro ali porque a gente precisa estender ele ao base presenter. Base presenter. Pronto. Isso aqui já vai fazer funcionar. Então a gente já tem o nosso contrato. Só que depois que a gente tem o nosso contrato, a gente precisa estender a nossa view para o nosso fragment e o nosso presenter para o nosso presenter, né? Então o que nós vamos fazer? Ele já está estendendo o fragment aqui, a gente coloca vírgula, base contract. Eu coloquei blank, né? Não é blank, não é base não, blank contract.view. Então a gente estendeu a essa classe aqui. E aí ele está pedindo para mim criar um override duas coisas, na verdade, né? Primeiro a gente vai ter um override aqui, override val presenter, do meu presenter, né? Em que eu vou usar a injeção de dependência com o coin, né? E aqui ele está falando mais uma coisa, que eu vou ter que criar o meu onShowText, né? Que é essa funçãozinha aqui. Então vamos organizar nosso código para ficar fácil de enxergar. E aqui debaixo do meu onCreate eu crio o meu onShowText. Show? Show de bola. Isso aqui eu posso excluir, esse onCreate a gente não vai usar. E dentro do meu onShowText, o que eu vou fazer? O que eu vou pensar? Então, quando eu chamar essa função com o texto que eu quero exibir, eu tenho que fazer duas coisas. Eu tenho que mostrar o texto que está escondido e eu tenho que colocar o texto que eu receber aqui no parâmetro dessa função. Então, eu vou colocar o bind. Ponto. O que é muito comum a gente utilizar? O apply. Qual que é a função do apply? Dentro do apply, a gente tem acesso a todos os métodos do binding. Isso aqui evita da gente ficar fazendo isso aqui, olha. Binding.text hello world.text e aí coloca o text e aí em vez de chamar de novo binding.text hello não, cadê? .text hello world.visibility e aí colocar visibility.visible. Acho que eu importei errado. Visible. Qual que é o que eu tenho que pegar? View.visible. Verdade. Então, em vez de eu chamar o bind duas vezes, eu posso pegar todas essas funções aqui dentro, olha, e apenas fazer isso aqui, ó, pom, e tirar esse bind. Aí você fala, nossa, mas para que isso tudo, né? Algo que eu aprendi a fazer, isso que é muito bom para quando a gente tem vários elementos dentro da nossa tela, que é muito comum e a gente precisa fazer isso em vários elementos, então repetir toda hora o binding é ruim, né? É uma prática ruim. Isso que foi aprendi ao longo da minha carreira, que é algo muito bom e algo que eu sempre
sempre faço, porque eu digo pra vocês, isso aqui não é porque eu estou mostrando pra vocês aqui não é não é, faça assim que senão está errado. Não, é preferência. Eu prefiro fazer assim. Se vocês quiserem seguir assim, é ótimo também. É um padrão legal de se seguir. E agora nós temos que criar o nosso presenter. Então vamos lá, class presenter, não, blank presenter, né? Blank presenter. Ele vai estender a minha blank contract.presenter, né? E aí o meu presenter ele precisa ter acesso à minha view. Então private val view. Aí eu estendo o contato blank contract.view. Aí você fala, nossa Marcelo, o que é isso? Você precisa ter, como você vai ter acesso à view aqui e tal? Vocês viram que aqui no meu fragment eu injetei ela? Como eu estou utilizando o coin, eu posso passar um parâmetros para isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu posso colocar um parameter off e passar this. O que eu faço this? Eu estou passando o contexto do meu fragmento para minha presenter na hora que eu estou instanciando ela. Só que isso eu preciso configurar lá no no minha injeção de dependência, né, com o coin. Então vamos fazer isso aqui de uma vez. Né? Aqui eu já criei um objeto chamado blank model que eu estou chamando lá na minha activity, que estou chamando aqui na minha activity na hora que starto o coin, né? E aqui dentro de módulos eu vou instanciar tudo que eu quero que instancie aqui referente à tela que eu estou criando. Né? Então eu vou instanciar no caso só meu presenter. Então eu vou colocar aqui ele vai ser um factory, porque ele na teoria ele não tem nada ali que precisa ficar rodando, então eu posso instanciar sempre que eu precisar chamar ele. Eu vou falar que ele estende uma classe que é o blank contract.presenter. Aí eu falo que ele é um blank presenter. E aí eu falo que ele está passando uma view que é um blank. Ixi, não está dando certo não? Não acredito. Não, tô fazendo errado. Calma, 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 calma. É aqui que eu passo minha view. E aí eu falo que é um blank fragment. O que eu tô fazendo de errado, hein? Senhor do céu. É aqui mesmo, hein? É isso mesmo, hein? Não? Ah, tô fazendo alguma coisa errada. O que é? Eu não me lembro. Eu vou dar uma coladinha aqui, porque a gente não é de Deus, né? E eu não coloquei aqui. Não, vamos colar não. Vamos descobrir aqui. Então aqui a gente tem que colocar o quê? A gente está chamando um factory, que é o vez de aqui. Dentro do factory a gente tem acesso a alguma coisa. Dentro do factory a gente tem acesso aqui ao factory. Eu sei que eu posso chamar minha view, não lembro como que faz agora. Será que eu chamo assim? Aqui, é isso mesmo lá. Aqui, eu tava fazendo assim, deu errado aquela hora, que doideira. Não, deixa eu fazer de novo aqui. Vamos lá. Então vai ser uma view que vai ser um blank fragment. Blank presenter. Agora foi. E aí eu passo minha view aqui. Show. Então pra cá. Pra cá. Vamos só identar o código, né? Show. Assim. Aqui então já estou instanciando meu presenter. E dentro do meu presenter eu vou fazer o quê? Olha. Quando você clicar no botão chamar a função handle show text, eu quero que você mostre um texto chamado, o texto vai ser hello world, né? E aí eu quero que você exiba isso dentro da minha view, lá na minha tela. Para isso eu vou chamar a função que eu criei, on show text, que manda o texto. E pronto. Então quando eu chamar essa função, ele vai pegar esse texto e enviar para a onShowText, né? A onShowText está aqui. Ela foi criada lá dentro da minha view.
A minha view vai receber esse hello world aqui que está vindo aqui como parâmetro, vai pegar através do binding o meu texto, vai exibir o texto e vai deixar ele, vai colocar esse texto do hello world e vai deixar ele visível, né? Só que o que está faltando aqui agora? A gente precisa colocar a função de listener, né, de quando clica no botão. Então a gente vai colocar private fun setup listeners. Aí a gente coloca binding .bt showText .on click listener. A gente tem a função de clique e a gente vai chamar aqui o presenter.handleShow aqui. Handle show text. Da onde está vindo esse presenter? Da variável que a gente criou aqui, instanciamos junto com o coin, né? E aí a gente precisa chamar o setup listener aqui. E é isso. Na teoria está funcionando. Então a gente primeiro criou o contrato, criamos o contrato aqui. Criamos a nossa view, já estava criada o nosso fragment, né? A gente só implementou mais coisas neles. E criamos a nossa presenter. Vamos rodar aqui e ver se está funcionando. Pode ser que dê alguns bugs, né? Principalmente porque o coin foi configurado agora. Pode ser que eu configure alguma coisa errada e tal. Vamos ver. Será? Será que vai rodar de primeira? Bem que podia, né? Seria um sonho. Olha. Será? Não sei. Rodou? Vai rodar, hein? Launch on device. Não sei. Tan, 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 tan. Fala galerinha, nessa parte aqui parece que travou, então vamos dar uma pausinha aqui. A ideia aqui é para mostrar para vocês que deu tudo certo. Eu vou falando ali, mostrando coisas ali. Mostrar que deu tudo certo. Quando você clica no botão, ele